Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, do 17 ao 32. Na verdade, hoje é o último culto do renovo, né? E o pastor João? É o último. Glória a Deus. Não é nem Santa Ceia. Nossa ceia vai ser no último domingo desse mês, certo? Porque as outras duas terça-feiras é Natal e virada do Ano Novo, né? Então, está sendo hoje o último culto do renovo aqui na sede, né? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. O vento aqui tirou, vamos aqui pegar aqui de novo. Pronto, deu certo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompem pelas consciências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dei lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Continuando. Pode colocar o próximo aí, amado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentre vós. Todo 32. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Com essa leitura, vos saúdo todos mais uma vez na gloriosa paz do Senhor. Irmãos, podem sentar, amém? Pois bem, quero antes aqui de ministrar a palavra do Senhor, dar aqui o bem-vindo aos irmãos lá da Granja, Portugal. Deus abençoe meus irmãos, tá bom, que vieram nessa noite, né? Essa também é a última visita do ano das igrejas, né? Porque nas outras nós iremos logo mais ter reunião com os pastores aqui depois, ainda vai ter uma reunião, viu, irmãos?
com os dirigentes de congregação, para nós tratar de assuntos já no próximo ano, tá bom? Mas queremos aqui nessa noite trazer uma palavra, né, de entendimento aos irmãos, né? O nome filhos ali está bem pequenininho, né? Quase não estou vendo, mas os filhos da verdade falam a verdade, olha só, né? Os filhos da verdade falam a verdade. Então, deu para ver aí o nome também? Aí deve estar maior, porque ali, como o quadro é menor, mas eu tenho ela aqui também. Então, hoje nós iremos trazer uma palavra em relação a este assunto, né? E nós podemos ver que Cristo, né, Ele é a verdade e o seu povo, né, é povo da verdade, amém, irmãos? Cristo, Ele é a verdade. E o seu povo é povo da verdade. Nós estamos falando aqui da sua igreja. Entenda bem, né? Segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, nós estamos falando de um povo que vai morar no céu, certo? De um povo, na verdade, que é diferente, né? Um povo que, na verdade, tem isso, na verdade, na sua mente, no seu coração, na sua vida cotidiana, na sua vida diária e assim por diante, né? A mentira é de origem diabólica. E a Bíblia diz: quem é o pai da mentira? Não tem até medo de falar, né? É o diabo, né, irmãos? Segundo a palavra do Senhor. Na Bíblia não tem essa palavra que está dizendo aí, né? Mas aqui diz que é o diabo, né? É o diabo. O pai da mentira é Satanás, o diabo, né? Ele que é o pai, né? E uma certa vez o pastor disse: você sabia que o diabo tem filha? Né? Aí, quem é a filha do diabo? É a mentira, né? Não é isso? Mas deixa para lá esse assunto, né? E aí a gente pode ver que toda mentira vem de origem diabólica. Toda mentira vem de Satanás, irmãos. Toda, né? Toda mentira. E também traz consigo sua consciência, ou seja, os seus desejos, né? As suas vontades. Entenda bem isso aí, né? Que a palavra do Senhor, ela é muito bem clara quando ela fala conosco desta maneira, né? Tudo que não é verdade é o quê? Mentira, né? Tudo que não é verdade é mentira. Não pode, né, ser meio termo, não. Ou é verdade ou é mentira, né? E ponto final. Ou alguém está falando a verdade, ou de outra forma está praticando a mentira. E ele diz, a Bíblia é muito bem clara que a mentira vem da origem diabólica. Ela vem exatamente de Satanás. E aí nós podemos ver que quem não tem temor a Deus, né, mente sempre e não se preocupa em parar de mentir. Você sabia disso? Que as pessoas que mentem, né, elas se acostumam a mentir. E dizia uma certa pessoa disse que tem pessoas que no dia que as pessoas mentirosas, no dia que ela não mente, ela adoece. Ela procura qualquer coisa para mentir. Meu Deus, eu não menti ainda hoje, né? Ainda falo o nome de Deus. Não inventei uma mentira ainda, né? É terrível, porque isso é verdade, irmãos. A pessoa, ela leva como estilo de vida.
A mentira, né? E nós podemos ver aqui muito bem claro, né? Se a mentira se tornar um hábito em tua vida, em nossa vida, Jesus pode eliminar esse hábito. Amém? Através do poder do seu sangue. Você crê nisso? Senhor, a partir de hoje eu não quero mentir. Mesmo que essa pessoa, ela já tenha criado um hábito. Sabia disso, irmãos? Mesmo que essa pessoa, ela tenha já criado um hábito. Mas se ela clamar, e ela querer, na verdade, a partir daquele momento, não mentir mais, ela tem Jesus na sua vida e o sangue de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que nos purifica de quê? De todo o pecado. E a mentira é um pecado, né? A mentira é um pecado. Mas isso é o que, na verdade, nós iremos ver aqui exatamente, né? E nós sabemos, né, que tudo que não é verdade é mentira, mas tem várias maneiras de alguém mentir, né? Várias maneiras de alguém cometer ou praticar a mentira. E nós sabemos que todas essas maneiras têm, inclusive, né, está incluído nela exatamente a ausência da verdade. A ausência da verdade. E a gente pode ver aqui, olha só. Mas nós podemos ver que uma nova vida com Jesus, né? Essa nova vida que alguém tem com Jesus, né? Essa vida agora que nós passamos a ter depois que aceitamos a Cristo e seguimos a Cristo, é uma nova vida no sentido espiritual e mental. Isso depois que uma pessoa, depois que nós aceitamos a Jesus. Nós agora, como diz a palavra do Senhor, né? Nós agora temos uma nova vida, né? No sentido espiritual e mental, né? Agora nós, a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando, na carta à igreja de Éfeso, que agora nós somos um novo homem. Não é um homem novo. Nós somos o quê? Um novo homem. Ou, como também diz a Bíblia, nós somos uma nova criatura. Olha só. Nós somos agora exatamente uma nova criatura. Quando é que alguém passa a ser uma nova criatura? Quando essa pessoa, né, recebe Jesus no seu coração como Senhor, né, e Salvador de sua vida. E aí a gente pode ver exatamente, né? Veja o que diz o verso 24, aí, por favor, do texto que nós lemos. Vamos aqui para, olha só. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Entenda bem, irmãos. Isso é ensinamento, é a palavra do Senhor. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus, olha só, que segundo Deus é criado em quê? Em verdadeira justiça e santidade. Essa nova criatura, ou esse novo homem, não veio da vontade do varão ou da varoa. Esse novo homem, essa nova criatura, que podemos falar assim, diz a Bíblia que agora é segundo o quê?
diga, segundo Deus. Segundo Deus, é criado em verdadeira, olha só, justiça e santidade. Que é isso? Essa pessoa agora, ela pode se considerar a pessoa santa. Você está entendendo? Eu não sou santo ainda. Pois então você ainda não foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça. Porque diz a Bíblia que ainda mais, além da justiça, também em santidade. Você está entendendo isso essa noite? Olha a importância, irmãos, né? E que quando eu estou falando aqui de quando alguém aceita Jesus, né? Reconhecendo que é um pecador e que ele precisa de Jesus para morar no céu, para, na verdade, ter vida eterna. Reconhecendo que não passa de um pecador miserável, aí o Senhor, ele faz exatamente aí com o segundo Paulo, na sua carta. Vos revistais agora do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Olha só. Aí é exatamente a pessoa que agora, né, é uma nova criatura. Ela é santa. E aí nós entendemos muito bem, né? Isso quer dizer que é uma nova mentalidade, né? Dirigida mediante a palavra de Deus. Ou seja, agora há em nós uma nova mentalidade, que é dirigida mediante a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso, irmão? E aí nós podemos ver, amados e queridos irmãos, que uma destas facetas desta nova vida em Cristo é sempre falar a verdade por atos e palavras. Ou seja, uma dessas características dessa pessoa que é uma nova criatura, que agora foi criada em justiça e verdade, ela vai agora o quê? Mostrar que é através de quê? De atos e palavra. A Bíblia diz que, aleluia, que nós não devemos julgar para não ser julgado. Mas, mediante a palavra, como é que você reconhece que uma pessoa é uma nova criatura? Fulano de tal, ele agora é diferente. Antes eu conhecia ele ou ela, então, só que eu conheço agora ele como crente, ele agora é diferente. Como? Através de atos, ou seja, de atitudes e de palavra. Lá fora a gente, né, para a pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela conhece o homem ou a mulher verdadeiro, o homem verdadeiro, quando ele cumpre a palavra, não é isso ou não? Vai fulano de tal, né? Ele é verdadeiro. Mas isso é algo, né, bem natural. Você até testemunha a respeito dele, pode, na verdade, confiar naquele camarada, naquela mulher, que ela ali, se ela falar, ela cumpre. Estou falando
em pessoas que têm caráter, né? Mas, né, mediante a palavra do Senhor, nós conhecemos verdadeiramente a pessoa, né, como crente, como cristão, através dos seus atos e da sua palavra. Amém, queridos? Das nossas atitudes. Você está entendendo? E aqui nós podemos ver exatamente a questão, né, de andar na verdade e falar a verdade. Isto dentro, né, do âmbito espiritual, nós entendemos que isso aqui acontece por quê? Porque há exatamente em nós, viu, um mover, um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém deixa de, né, falar a verdade. Ninguém deixa de mentir se o Espírito Santo não tiver um trabalho na vida dele. É por isso que diz a Bíblia, no momento que nós aceitamos a Jesus, o que é que acontece? Há em nós, né, exatamente um trabalhar na nossa vida do Espírito Santo, que ele, né, através dele a gente começa, na verdade, a ter os nossos atos, as nossas atitudes diferentes. Que podemos falar da regeneração. Santidade já é um processo que é na continuação da nossa caminhada. Mas diz a Bíblia que no momento que a gente aceita Jesus, a gente já recebe a justificação. Amém? Como? Porque é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então, e trazendo aqui daí dos filhos da verdade, o que é que eles falam? Diga, a verdade. Está falando aqui os filhos da verdade. E quem é a verdade? É Cristo. É Deus. E os seus filhos irão falar a verdade. É importante nós entendermos muito bem isso, irmãos, né? A mentira está sempre presente hoje em toda parte. No comércio, né, no colégio, na imprensa, nas conversas, no trabalho, né? E por não dizer, até às vezes dentro da igreja, que nós não devemos também ser hipócritas, né? Às vezes, a mentira está até mesmo dentro das igrejas, né? A prática da mentira, né? Mas diga comigo, o sangue de Jesus tem poder para colocar por terra. Eu não digo a mentira, mas todo mentiroso. Todo mentiroso. É o mentiroso. Ou a mentirosa, sei lá. Então. E aí nós podemos ver, amados e queridos irmãos, que, olha só, vamos meditar mais um pouco a respeito, né, dessa porção, dessa palavra que nós estamos trazendo hoje aqui. Veja o que diz aí, olha só. Cada um devemos ser verdadeiro, amém, queridos? Cada um de nós, seja quem for na igreja, o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Ou seja, sejamos verdadeiros. Ou seja, praticamos a verdade.
né? Aqui está dito, deixemos que cada um cuide de si. Cuidemos de nós mesmos. Você fala sempre a verdade. Nós somos ensinados, cada um de nós, a cuidar de nós mesmos, a olhar para nós mesmos. E a pergunta é essa: nós sempre falamos a verdade, irmão? Sempre falamos a verdade? É uma pergunta que fica hoje aqui nessa igreja. Sempre aqui, a pergunta é essa: nós sempre falamos a verdade? Há uma preocupação em relação a isto? Uma certa irmã recebeu um emprego de uma empresa para ser secretária. Eu vi esse testemunho há um tempo atrás. E aí, ela estava ali no seu birô. E o patrão estava de lado. E aí o telefone toca e quem atende é a secretária. Perguntando pelo seu patrão. Quero falar com o fulano de tal. E ele ouviu e fez assim. E ela disse, eu vou passar para ele. Ele fez assim, mas ela disse, quem estava lá do outro lado da linha, era crente essa mulher. Eu vou passar para ele agora. Mas ela foi incitada a fazer o quê? A mentir. Aí tinha um assim, disse, ixi, essa aí já perdeu o emprego. Ela não se preocupou com o emprego. E no testemunho diz que ela estava há só um mês na empresa. Aí passou para o patrão, olha só, irmãos. E aí o patrão resolveu o que tinha que resolver, né? E depois se dirigiu a ela. E disse, você é a primeira secretária de algumas que já ocuparam o seu posto aí, que não mentiu quando seu patrão pediu. E por isso, você vai ser nomeada. Olha só. Porque são essas pessoas que eu preciso aqui na minha empresa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você está entendendo? O patrão era ímpio. Mas Deus trabalhou naquele momento. Ela não se preocupou com o emprego, irmão. Ela não mentiu. Aí pergunta se você no lugar dela, o que você tinha feito? É uma pergunta que fica no silêncio. Mas que isso aconteceu com você? Você mentir para favorecer os outros? Para não perder o emprego? Para, na verdade, ser favorecida pela mentira? Hoje é noite de meditação a respeito disso, né? Para alguns diz que tem a mentirinha e tem a mentira grande. É verdade isso? Para Deus, toda mentira é pecado. E pecado é iniquidade. Amém, irmão Raimundo? Está entendendo?
Então aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, a respeito deste assunto. Cada um de nós devemos o quê? Ser, diga, verdadeiro. Verdadeiro com quem? Diga, com o seu próximo. Com as pessoas. Devemos ser verdadeiro com as pessoas, ou seja, com o seu próximo. Cada um de nós devemos ser leal, falando sempre a verdade com o seu próximo. E a pessoa que está perto de nós, muita gente neste mundo tem sofrido bastante ainda, só por causa da mentira. Porque todo pecado, queridos, tem a sua consequência. É uma plantação. O que nós plantamos é o que nós iremos um dia colher. Se não for hoje, se não for amanhã, mas pode ser em algum dia. O certo é que nós iremos colher. Os irmãos concordam comigo? Colher. E a Bíblia diz que nós devemos ser verdadeiros com quem? Com o nosso próximo, verdade, irmãos? Olha só. Vamos ver o que diz aqui o verso. Coloca o 25 aí, por favor, o 25. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Éfeso. E olha o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Nós estamos presentes aqui, os que estão nos assistindo. Pelo que deixai a mentira e falai o quê? A verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Está falando aqui de quê? De igreja. Está falando de igreja. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Se eu minto para o meu próximo, eu estou mentindo para mim mesmo. Amém, irmãos? Se eu invento a mentira para alguém, eu estou mentindo para mim mesmo. Porque nós somos membros uns dos outros. Está falando de quê? Está falando aqui da noiva. Está falando aqui da igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui nessa noite? Amém? Está falando em relação à igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Um exemplo aqui muito comum, né? Olha só. Alguém compra um objeto, é um vendedor, né? Quem vende pode vender o seu produto pelo preço que ele quer ou não. Concorda comigo? Olha só. Eu pego aqui, pastor Luiz Carlos, você quer me comprar aqui esse relógio? É tanto. Tá bom, pastor. Não houve nenhum problema. Pastor Luiz Carlos, eu estou vendendo esse relógio porque eu comprei por tanto, eu estou vendendo por tanto. Você quer me comprar esse relógio? Só que o relógio não foi comprado pelo aquele preço que eu disse. O que foi que aconteceu? Eu cometi uma mentira.
Então, é só um exemplo clássico, né? No sentido aqui de negócio. Mas tem outras coisas na nossa vida que a gente pode, na verdade, falar não a verdade para o nosso irmão, para o nosso próximo. E que também tem o mesmo peso em relação à iniquidade. Exemplo, quando eu digo que vi alguma coisa, quando eu não vi, eu estou fazendo o quê? Eu estou praticando a mentira. Se eu disse que vi, se eu disse que estava lá quando eu não estava lá, eu estou sendo o quê? Não, mas pastor, mas é só assim, só para a gente sair. É só para... Mas não deixe de ser mentira, igreja do Senhor. Muitas pessoas, é como falamos aqui no início, elas mentem, continuam mentindo e elas não têm nenhuma preocupação em continuar mentindo. Mas aí, pelo que deixai, olha só, deixai, né? A mentira e falar a verdade. Cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros. Pertencemos ao mesmo corpo. Olha só. Então, eu estou mentindo para mim mesmo, né? A verdade não está, né, em mim. Voltando aí, o verso 21, por favor, do texto. Olha só. Se é que, olha só, se é que o tendes ouvido e nele fostes o quê? Se não, está falando de quem? Jesus. Como está a verdade em quem? A verdade não só está em Jesus, mas Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Não só está em Jesus, mas lá em João diz: eu sou a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. É por isso que o crente fala a verdade, porque Jesus está nele. Amém, irmãos? Jesus está nele. E nós estamos em Jesus, amém? É por isso que acontecem essas coisas. Veja o 22, por favor. Olha só. Que quanto, irmãos, ao trato passado, né? Vos despojeis de quê? Do velho homem, que se corrompe pelo quê, irmãos? Pela consciência do engano. Deixa aí, amados. Ele está falando aqui o quê? Está falando aqui exatamente, né, a respeito a maneira interior, olha só, que as pessoas viviam antes de conhecer Jesus. Quanto ao trato passado, despojei, né, do velho homem, ou seja, que se corrompe pela sua consciência do engano, ou seja, o desejo, né, do engano. Amém, queridos? Ou seja, ele está falando de quê? Daquilo que a gente, muitos de nós faziam, praticávamos,
que uma dessas coisas era a mentira. A mentira. Só que agora nós, o velho homem foi o quê? Despojado. E agora tem um novo homem. Esse homem agora foi criado, né, na verdade, ou na verdadeira justiça de quem? De Deus. Irmão, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Mas se não tiver tudo bem, para que dizer que está tudo bem? Hã? Uma certa vez, há uns 2 meses atrás, eu cheguei para uma irmã, ela não está aqui não. Oi, irmã, o que é que está acontecendo? Você não foi mais à igreja? E ela, pastor, não, está tudo bem comigo. Mas está tudo bem mesmo. E o que foi que lhe fez você se ausentar da igreja? Se na verdade está tudo bem. E ela começou a contar a verdade. Do que ela estava passando. E que lhe causou a frieza espiritual de não ter mais vontade de vir à igreja. Mas de início ela está tudo bem. Tudo bem está quando nós estamos no Senhor. Tudo bem está quando nós estamos na verdade. Tudo bem está, irmãos, quando na verdade nós estamos dando não para a mentira. Quem está entendendo? Deu glória a Deus. Veja o 23 aí, por favor. Olha só. E vos, olha só, irmãos. Renovei em quem? No espírito do vosso quê? Sentido. Ou seja, vos renovei no espírito. Ou seja, o que nós entendemos aqui, isto é o que? Um ato contínuo. Essa renovação no espírito, irmãos. É um ato contínuo. Todos os dias está tendo exatamente essa renovação em nós, em quê? Diga, no espírito. Todos os dias, o Espírito Santo está nos renovando. Tirando algumas coisas que nos convêm. Você entende assim? E uma delas é a mentira. Marido, quanto você ganhou na semana? Eita Deus. A mulher não pergunta, né? Quanto foi que você ganhou na semana? A minha nunca perguntou. Mas tem mulher que pergunta, não? É ou não é? Mulheres. Tem mulher que pergunta. E ela tem direito de perguntar. Quanto é que você ganhou na semana? Aí o camarada diz só a metade. Esconde o resto. Ainda mostra, né? Está aqui o que eu ganhei. Eita Deus, será que Deus está falando com a gente aqui nessa noite? E também, a mulher também. Minha filha, quanto foi que você ganhou, minha filha? Hã? Quanto foi que você ganhou na... Aí ela, foi só isso aqui. O outro ela escondeu. Ou seja, pastor, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mentira é mentira, gente. Quem está entendendo? Mentira é mentira. Não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é pecado para o nosso Deus.
E o pior é que as pessoas se acostumam em fazer isso. Se acostumam. Mas aqui, você encontra Deus nessa noite aqui dizendo: pare de mentir. Pare de cometer este pecado. Pare de fazer essas coisas. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver aí o 24 novamente, por favor. Deixa ele aí. Pronto. Vós revestis do novo homem. Ou seja, nós somos um novo homem, amém, irmãos? Em virtude, né, de termos batizado na sua morte. E ressurgido na sua ressurreição. Nós passamos por este processo. Há uma pergunta nessa noite. Você crê, você acredita que Jesus Cristo morreu para, na verdade, olha só, pagar toda a nossa culpa? Hein? O Senhor Jesus morreu para pagar, Ele pagar todo o nosso pecado, você crê nisso? Tudo que eu cometia, diz a Bíblia que o Senhor morreu por isso. Ele não morreu por nenhum santo. Ele morreu pelos pecadores. E nós somos, agora, nós temos, né, através do batismo, na sua morte, e também sepultados exatamente com Ele, pelo batismo, na sua morte. Tudo falando exatamente da crucificação. O que foi que o Senhor falou? Uma das suas últimas palavras lá na cruz. Pai, está consumado. Pai, o que eu vim fazer, eu fiz por completo. Eu não vim salvar alguém pela metade. Eu salvei o homem por inteiro. Amém, queridos? Se a gente crê que, na verdade, a morte do Senhor foi para aniquilar todo o pecado, e esse pecado que nós tínhamos, agora nós somos justificados. Quem mentia, não mente mais. Falamos a verdade. E falamos a verdade um com o outro. Irmão, é o seguinte, eu não gostei do que você falou comigo. Mas nós somos crentes. Me perdoa em nome de Jesus. Se abraçam e ali. Né? Irmão, você tem alguma coisa contra mim? Deus que me livre. E o ódio lá dentro. Deus que me defenda ainda diz isso. E o rancor lá dentro. É assim? Isso se trata de uma pessoa nova em Cristo. Tenho nada contra você. Mas se eu te pegar por trás, ainda por trás. É assim. Irmão, eu fiquei mal com você mesmo. Fiquei. Não minto. Só que agora eu estou bem. Só que agora eu estou bem. Me perdoa em nome de Jesus. E tem mais. Quando eu chegar lá no céu, eu quero ficar bem pertinho de você. Quero andar com você. É assim ou não que o crente deve ser? Não vá pensar que lá no céu vai ter
tijolos para você fazer a parede ficar separada daquele que você não gostava aqui na terra. Entendeu? Não vai ter nada disso. A mentira, ela é um ato diabólico. E nós devemos ter muito cuidado. Amém, queridos? Para concluir, né, essa palavra que realmente mexe na nossa vida, isso de uma forma muito, né, clara. Né? Olha só. E aí diz a palavra do Senhor, concluindo aqui, este versículo número 26. Irai-vos e não pequei. Não se põe o quê? Não se põe o sol sobre o vosso o quê? Ira. Não gostei do que o irmão fez, fiquei mal. Só que eu não vou deixar para pedir perdão o irmão no dia que ele fizer aniversário. Eu vou logo. Sabe por quê? Porque a qualquer hora o nosso Cristo vem buscar a sua igreja. Qualquer momento. Eita Deus. E muita gente vai deixar de ir. Sabe por quê, irmãos? Pelas pequenas coisas que ele achava que era. Que Deus em Cristo abençoe a igreja em nome de Jesus, amém? E as palmas para ele, o Senhor. Qual é o hino aí, irmãos? Tem já o hino aí?